Jesus transforma como ser agente de transformações, 40 dias de oração pela nossa igreja, pelas famílias da igreja, pela nossa cidade, para que Deus faça os milagres dele no nosso tempo, nesse momento e na nossa história. Lucas 18, do verso 1 ao 14, diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte a me perturbar muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estava em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus transforma, como ser agente de transformação. Quando a gente começa a olhar as narrativas do Novo Testamento e ver Jesus caminhando com os seus discípulos, é perceptível que esses discípulos precisam de transformação. Eles precisam de renovação, eles precisam de cura, eles precisam ser renovados, eles precisam ser transformados. Por exemplo, nós tínhamos Tiago e João. Marcos 3,17 vai dizer que a forma que Jesus chamava eles era filhos do trovão, simbolizando que eles eram pessoas nervosas, bravas, pessoas violentas. É interessante que Tiago e João são aqueles que falaram para Jesus: se o Senhor quiser, nós podemos orar para que caia fogo do céu e destrua os samaritanos, porque eles eram homens violentos, homens que realmente estavam dispostos a pegar a espada e a matar, mas foram transformados por Jesus, porque Jesus transforma pessoas violentas, nervosinhas, igual alguns aqui. Ah, pastor, eu sou nervosinho. Não tem nervosinho que não seja transformado por Jesus. Tiago e João eram filhos do trovão, explosivos, mas começaram a caminhar com Jesus e foram transformados. Quem caminha com Jesus passa de ser filho do trovão e se tornam filhos da graça, filhos do amor. E vocês conhecem a história de João. João é um discípulo do amor, porque Jesus transforma. Mas nós também temos Pedro. Pedro é aquela pessoa inconstante, explosiva, dinâmica. Ele não pensa no que faz. Por exemplo, em Mateus 16, 13 e 16, ele fala: Jesus, o Senhor é o Cristo, o escolhido de Deus. E você fala: parabéns, Pedro, é isso mesmo. E de repente, no verso 23 do capítulo 16 de Mateus, ele diz: mas Jesus, que isso não te aconteça. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me serve de pedra de tropeço, para trás de mim, Satanás. Pedro era inconstante,
mas foi transformado por Jesus. Se eu e você somos inconstantes, pensamento dúbio, não sabemos o que queremos, uma hora somos crentes, outra hora não somos, não temos uma identidade, Jesus transforma pessoas inconstantes. Pessoas como Tiago e João, que são filhos do trovão, e Pedro, que é uma pessoa inconstante. Mas Pedro também é alguém violento. João 18, do verso 10 ao 14, diz que ele cortou a orelha de Malco. Ele só cortou a orelha porque ele foi ruim de mira, porque ele queria cortar a cabeça. João também, Pedro também era inconstante. Às vezes ele era bonzinho e às vezes violento. Você não sabia como lidar com Pedro. E Jesus vai lá e cura o soldado lá, né, do servo, do sacerdote, cura ele, porque Pedro era inconstante. Uma hora ele foge de medo, a mulher pergunta: você é discípulo de Jesus? Por medo ele fala não, mas na outra hora ele vai lá e corta, ele é um ser extremo, uma hora tem medo, outra hora tem coragem. Mas Jesus transforma pessoas inconstantes. Quem caminha com Jesus aprende a ter constância na vida. Mas não é só isso, Pedro é inconstante, ele foi o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas. Ele teve fé, falou: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor. Jesus fala: então vem, e Pedro vai. Mas de repente o que acontece? Pedro afunda, porque Pedro é inconstante, andou sobre as águas e também afundou. Jesus transforma pessoas inconstantes, porque Jesus tem poder para libertar. Há esperança para nós. E o que falar dos discípulos? Lucas 9, 46 e 48 narra que os discípulos brigavam entre si para ver quem era maior, discutiam quem era maior. E Jesus chama uma criança e fala: se vocês não forem igual a essa criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Mas os discípulos discutiam para ver quem era maior, quem era o melhor, eram orgulhosos, menosprezavam uns aos outros. Mas Jesus transforma, pega pessoas que têm problema de ego, discutindo, e transforma nessas pessoas em um grupo unido, em um grupo que proclama o Evangelho, em um grupo que vai fazer parte da igreja em Jerusalém, em um grupo que vai ser perseguido, porque Jesus transforma pessoas que discutem quem é o maior, porque elas se tornam humildes e servos de Jesus. Jesus transforma. E de novo, aqui Tiago e João, de novo, em Mateus 20, capítulo 20, verso 20 e 21, eles vão falar: mãe, vai lá e fala, pede para Jesus, para que um fique à sua direita e outro à sua esquerda. E o Marcos 10, 35 a 45 vai narrar que eles foram lá e pediram. Então você vê que Tiago e João, eles querem um espaço maior, eles querem ser o primeiro. Mas caminharam com Jesus, Jesus transforma homens que querem ser melhor que todo mundo em servos, em discípulos. Mas também temos Tomé. Tomé é o homem que precisava ver para crer, mas Jesus transforma pessoas duvidosas em crentes fiéis. Só Jesus pode fazer isso. Quantas coisas Jesus já fez na vida de tantos homens. Só Jesus transforma. Ele pegou Saulo, um homem sanguinário, que achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava equivocado, e Jesus transformou ele, porque só Jesus tem poder para transformar. Ninguém mais tem poder para transformar, só Jesus transforma, só Jesus liberta, só Jesus nos capacita a ser pessoas melhores, só Jesus transforma. Por isso que não há transformação da maneira de Deus, do jeito de Deus, se não for em Jesus, porque só Jesus tem poder para transformar. Mas a gente precisa caminhar com Jesus, ser discípulos de Jesus. Nós precisamos andar com Jesus. Nós lemos em nossa EBD, Lucas 8, de 1 a 3, que tinha mulheres que foram libertas, entre elas Maria Madalena, libertas de 7 espíritos demoníacos, transformada, que Jesus transforma. Tantos homens que viveram em nosso tempo, em outros momentos, foram transformados. E talvez você fale assim: mas pastor, não tem solução para mim, não tem jeito para mim, eu já cheguei numa fase da vida que o que eu fiz não tem jeito. Mas Jesus transforma, Jesus liberta, e Jesus nos dá uma nova vida, uma nova história, uma nova forma de viver o Evangelho.
Só Jesus transforma. Ninguém mais transforma. Esses discípulos, se ficassem caminhando com o sumo sacerdote, se esses discípulos continuassem sendo discípulos de Gamaliel, de outros homens importantes da época, eles não seriam transformados. Se esses discípulos continuassem presos na tradição religiosa, eles não seriam transformados, porque só Jesus transforma. Ninguém mais transforma. Nenhuma igreja tem poder de transformar. Nenhuma igreja tem poder de libertar. Nenhuma igreja tem poder de reestruturar a vida do homem. Ninguém, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum religioso. Só Jesus transforma. Por isso que a nossa mensagem é Jesus. Por isso que o nosso evangelho é em volta de Jesus. Por isso que a nossa doutrina está baseada em Jesus. Por isso que tudo que nós fazemos tem que estar em Jesus, porque só Jesus transforma. Não conheço ninguém que diz: olha, fui liberto por essa corrente teológica, fui liberto por aquela igreja, porque só Jesus transforma. E se você precisa de transformação, você precisa caminhar com Jesus. Jesus não se importa em caminhar com pecadores que desejam ser transformados. E por isso esses discípulos foram transformados, foram restaurados, porque Jesus transforma. Homens como Tiago e João, raivosos, violentos, em discípulos do amor. E é profundo porque Tiago e João, eles vão protagonizar na história da igreja um dos eventos mais tristes. Atos 12, vai narrar, Atos 12 do verso 1 a 3, vai dizer que Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. Esse homem que queria ser o primeiro, que queria ser o melhor de todos, morreu como um apóstolo de Jesus, sem negar Jesus. Morreu como um qualquer, como um bandido, porque foi transformado, restaurado. E João, o seu irmão, que vai vivenciar esse momento, ele poderia se tornar um apóstolo com um coração duro, coração vingativo, falar: Deus, o Senhor não cuidou do meu irmão, Deus, o meu irmão morreu testemunhando do Senhor. Ele se torna um discípulo do amor, mesmo diante dessa desgraça, porque Jesus transforma homens em apóstolos do amor, mesmo diante de atos de ira, injúria e injustiça. Jesus transforma. E aí João se torna um discípulo do amor. E nós conhecemos a história de João, nós sabemos o seu evangelho, nós sabemos as suas cartas. E ele vai dizer: olha, Deus é amor. Como é que você pode amar a Deus e não amar o seu irmão? E você fala: mas quem que Deus está usando para escrever isso? Um homem que um dia com seu irmão falou: Deus, se Jesus, se o Senhor quiser, a gente vai orar e vai cair fogo do céu aqui. Agora ele fala: o maior fogo é o amor que restaura, porque Jesus transforma. E nós somos chamados não apenas a ser agente de transformação, mas também de ser agente que revela: Jesus me transformou. Porque não tem como Deus usar alguém para ser agente de transformação se nós não fomos transformados. E por isso que esses homens se tornaram ali aqueles que começaram com a graça de Deus o movimento do Cristo, o movimento chamado igreja, dizendo: Jesus nos transformou, e nós cremos que Jesus transforma. Você já foi transformado por Jesus? Você está sentindo Deus transformar teu coração, mexer no seu caráter, mexer na sua história, falar: filho, filha, isso está errado, não fala desse jeito, não pense desse jeito, não viva desse jeito, não se vista desse jeito, não trate as pessoas desse jeito, porque Jesus transforma, e Ele quer nos transformar. Mas por que Jesus quer nos transformar? Porque sem transformação a igreja não se torna agente de transformação na sociedade. Uma igreja não transformada, pessoas que compõem uma igreja não transformada, não transformam, não verão o milagre de Jesus. Paulo viu tantas pessoas se converterem porque ele foi um convertido.
Ele sabia o que Deus fez na vida dele. Então não é apenas querer que Jesus transforme, mas falar: Jesus, transforma a minha vida, muda quem eu sou, muda a minha história, muda o meu coração. Jesus, eu estou meio cambaleando, eu dei uma piorada, Jesus, eu dei uma caída, mas eu creio que o Senhor pode me transformar, transforma a minha vida. Eu dei uma desanimada, mas transforma a minha vida, porque só Jesus transforma. E se a gente caminhar com Ele, do jeito dEle, no Evangelho dEle, a gente é transformado. Se a gente se debruçar sobre a palavra dEle, viver em oração, conforme a gente está vendo aqui em Lucas 18, a gente é transformado. E nas palavras de Paulo para os Coríntios, nós somos transformados de glória em glória. É uma transformação diária, uma transformação necessária, mas as pessoas e o mundo que está à nossa volta fala: meu Deus. Tanto que em Atos, se eu não me engano, 4:36, os fariseus, eles ficam admirados, né? Os escribas, a autoridade ali, eles ficam admirados quando eles começam a ouvir os discípulos, e eles falam: não é esse lá, Tiago, João, não é esse. Eles ficam admirados porque ali tem homens que foram transformados por Jesus, foram restaurados por Jesus, foram lapidados por Jesus, porque Jesus transforma. Só Jesus tem poder para transformar, para restaurar e para nos levar em transformação diante dEle e vivenciando a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia, que Jesus transforma. Está em Atos 4, tá, querida? Mas não é o verso 36. Eles se admiram porque eles falam, verso 13 aqui, Atos 4, verso 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. A transformação foi tanta que eles falam: mas esses homens aqui não fazem parte da nossa escola, como é que eles têm essa sabedoria? E eles se maravilharam e admitiam que estavam com Jesus. Por que esses homens admitem que estavam com Jesus? Porque só Jesus pega homens e mulheres incapazes e transforma em agente de transformação. Tiago, Pedro e João tinham orado para que um homem fosse liberto e ele começou a andar. Jesus transforma homens que destruíam para homens que curam e restauram e transformam. Jesus está chamando você essa manhã para ser transformado, para ser restaurado, para ser lapidado. Jesus está chamando você essa manhã para ser moldado por Ele, e pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade de fé, é assumir o compromisso que Deus, eu quero melhorar e ser transformado diariamente, ser restaurado diariamente, não ser mais o mesmo, ser transformado de glória em glória, não ser religioso, não ser negativo, não ser preso ao pecado, mas ser liberto, ter uma experiência de fé contigo, ter uma história de fé contigo, poder olhar na minha história e ver que na minha história pessoas foram transformadas a partir da minha vida, porque um dia Jesus me transformou e fez de mim um agente de transformação. Jesus transforma. E no nosso texto aqui, porque a nossa pergunta é como ser agente de transformação. Já vimos que todos nós precisamos de transformação, e vimos que Jesus transforma, e eu creio que Jesus tem transformado eu e você diariamente. Mas agora, como é que a gente se torna agente de transformação? Primeiro, sendo transformado. Nós não podemos oferecer, levar para as pessoas aquilo que não está acontecendo com a gente. Tem muita gente querendo ganhar as pessoas para Jesus, mas não foi ganha para Jesus. Tem muita gente querendo falar que Deus cura, restaura e salva, mas não foi salvo. Primeiro é a gente. E depois aqui, para a gente se tornar, pessoas que Deus usa para transformar vidas, em Lucas 18, verso 1, nós precisamos orar e nunca desanimar.
Então Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Quem quer se tornar agente de transformação, precisa orar sem desanimar. E Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso, Mateus 6, 9 e 15. Jesus nos ensinou a orar. Orar é falar com Deus, é suplicar por ajuda e direção, e pedir perdão, e pedir proteção. Esses homens que eu falei que foram transformados, se você ler o relato de Atos, vocês vão ver que eles sempre estavam orando. E por isso eles eram agentes de transformação. Igrejas e pessoas que não oram, não veem os milagres do Senhor. Igrejas que desanimam de orar, não vê o milagre do Senhor. Igrejas que cantam mais do que oram, não vê o milagre do Senhor. Temos que cantar, mas temos que orar. Temos que pregar, mas temos que orar. Porque é através da oração que nos tornamos agentes de transformação. E Jesus no Pai Nosso, Ele fala: orem, venha o teu reino. Então a oração, o elemento da oração aqui em buscar o reino de Deus, venha o teu reino, Deus. Porque é o teu reino que traz milagres, é o teu reino que traz a cura, é o teu reino que restaura. A igreja não é o reino, a igreja é o instrumento do reino. Nós podemos ser igreja e parar de ser instrumento do reino. É isso que Jesus fala na igreja, para a igreja de Laodiceia: vocês vão deixar de ser igreja, eu vou remover de vocês meu candelabro, vocês não vão ser mais agente do reino, porque vocês esqueceram que o chamado de vocês é para ser agente de transformação. Então o que nós fazemos como igreja? Nós não apenas cantamos, nós não apenas pregamos, não apenas nos reunimos, mas nós somos pessoas que saem amanhã no nosso trabalho, onde a gente for, para ser agente de transformação, para restaurar vidas, para levar saúde, para levar amor, para levar presença de Deus, mas tem que orar. Então aqui a oração é colocada como um dever. Verso 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Oração é um dever que o cristão tem para com Deus. Oração é um dever. Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar, diariamente. Atos 12,5 vai dizer que a igreja orava continuamente pela libertação de Pedro. Já citei Atos 12, na questão de que Tiago foi morto à espada, mas a igreja continuou orando insistentemente: Deus, Tiago já foi, não permita que Pedro vá, Deus liberta Pedro. Eles oraram continuamente, porque a igreja tem o dever de orar uns pelos outros, porque a oração é a base da nossa vida espiritual. Não seremos agente de transformação, e não haverá transformação se não houver oração, porque a oração está envolvida no mundo espiritual. A gente tem que orar por libertação das pessoas, libertação das vidas, libertação do pensamento. A igreja caminha em oração, que a oração é a base da nossa vida espiritual. E por isso vocês vão lembrar que Jesus insistia com os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação, orem, vigiem, a carne é fraca. Eles não deram atenção. Lá no Getsêmani, Jesus ia orar, voltava, eles estavam dormindo. Quando veio a luta, eles caíram e falharam. Porque a oração nos fortalece, nos coloca diante de Deus. Querido, a oração é um milagre. Você poder falar com Deus, você poder se colocar diante de Deus é um milagre. A gente pede tantos milagres para Deus, mas não entende que orar é um milagre, ser ouvido por Deus é um milagre, poder clamar a Deus no nome de Jesus é um milagre. Porque a oração nos fortalece, nos coloca diante de Deus. E se a gente não ora, a gente fica fraco. Não conseguiríamos ser agente de transformação se não houver o poder de Deus que vem na nossa vida através da oração. João 16:24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus falando aos discípulos: orem, orem. E parece que os discípulos não entendiam e não oravam, e não clamavam.
Mas depois que eles entenderam isso em Atos, a igreja sempre estava em oração. Os discípulos estavam em oração. Porque orar, queridos, é contar com as intervenções de Deus. Orar é contar com os milagres de Deus. Orar é contar com o mover de Deus. Orar é saber que as nossas palavras são insuficientes, que a nossa vida é insuficiente, que aquilo que fazemos é insuficiente. Orar faz com que a gente pare de usar argumentos. A igreja, a teologia, a fé em Deus não são argumentos, são disposição em orar e falar: Deus se revela e se manifesta. A gente tem que orar. Não devemos orar porque queremos, mas porque precisamos. E por isso Jesus fala: olha, eu vou contar algo para vocês que vocês precisam entender, que orar é um dever. E não podem desanimar, porque é algo que vocês precisam, não apenas querer orar. Eu vou orar, Deus, eu não estou com vontade, mas eu preciso. Eu preciso. Orar é contar com as intervenções de Deus, e orar é porque queremos, não é porque queremos, porque precisamos. E porque nós vamos ter um momento de 40 dias de oração? Porque nós precisamos. Porque sem oração não há vida de Deus. Sem oração a igreja se torna um ambiente frio, um ambiente sem vida, um ambiente sem fé, um ambiente sem milagre de Deus, um ambiente muitas vezes carregado de pecado, de injustiça e inimizades. É a oração que quebra todas essas barreiras. Nós não avançaremos como igreja se não orarmos, se não formos transformados, porque nós precisamos. Pastor, você quer vir orar domingo que vem? Não quero, mas eu preciso. Você quer sair da tua casa às 18 horas e vir orar, falar a verdade? Eu não quero. Estou vindo porque sou pastor. Mas preciso, então eu vou ir porque eu preciso. Porque a transformação que Jesus opera em nós faz com que a gente entenda que existem princípios, necessidades, e a oração é uma delas. E por isso que ele vai também contar essa parábola, para que orar sempre sem jamais desanimar. Desanimar é o quê? Deixar de estar entusiasmado, perder a vontade ou a coragem de agir. Você está empolgado com a oração? Eu não sei, vamos fazer aqui 40 dias de oração. Você ficou empolgado? Falar: meu Deus, 40 dias? Meu Deus! A oração é uma necessidade da sua alma? Ou será que eu e você estamos desanimados com a oração? Jesus sabia que íamos desanimar, por isso ele contou essa parábola, para a gente orar sempre e nunca desanimar, porque viria o desânimo. Por exemplo, lá no Getsemane, eu gosto da narrativa de Lucas 22, 45 e 46. O que desanimou os discípulos ali? Eles estavam dormindo e dominados pelas tristezas. As tristezas podem levar o cristão a desanimar de orar. E eles estavam dormindo. O cansaço, a fraqueza, a apatia pode levar eu e você a não orar. Então por isso que Jesus fala: olha, essa parábola da viúva que insiste, importuna, até que o juiz fala: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas porque essa mulher está me importunando, eu vou fazer o que ela está me pedindo. Ele está falando: olha, então não desista, não desanima, persevera na oração, esteja entusiasmado com a oração, e vai no teu canto que Deus fala: estou aqui de novo, Deus, e eu estou aqui de novo, Deus. Mas você chega lá, você dobra o joelho e não tem vontade de orar, mas você fala: Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor. Aqui os discípulos estavam dormindo, dominados pela tristeza, e não oraram. Josué 1,9, Deus vai falar para Josué: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não desanime. E nós conhecemos uma das orações que foi feita na Bíblia, feita por Josué. Josué orou, e o que aconteceu?
Você que está online, Josué orou, o que aconteceu? O sol parou. Porque Josué entendeu que Deus o chamou para ser forte e corajoso e não desanimar, mas não tem como ser forte e corajoso e não desanimar sem oração. Não tem como. E Josué venceu muitas batalhas dependendo da oração. E ali ele estava na batalha e o dia estava acabando, ele falou: Deus, não vai dar tempo, mas a gente precisa vencer isso hoje, Deus, não podemos esperar. Então ele ora, e Deus faz com que o dia se prolongue para que ele terminasse aquela batalha. Nós precisamos perseverar na oração, continuar orando, não desanimar. Um crente que desanima com a oração, ele para de ser transformado e de ser agente de transformação. Muitas pessoas que desanimam com o Evangelho, desanimam com a igreja, antes de desanimar com tudo, não está orando mais, parou de orar. Alguém fala: pastor, é isso, pastor, é aquilo. Está orando, minha irmã? Está buscando a Deus? Pastor, você parou de orar. Porque quem está orando, Deus fortalece. Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12, sejam perseverantes na oração. E por que nós temos tantos textos falando persevere? Porque algo que você tem dificuldade de fazer é de orar, de perseverar na oração, orar diariamente. E também saber que Deus ouve a oração no seu tempo. Verso 7 de Lucas 18: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar. Então aqui ele fala que essas pessoas estão clamando dia e noite, a oração como estilo de vida, dia e noite, ainda que os faça esperar. Nosso dever é orar e esperar o tempo de agir de Deus. E Jesus fala: ainda que o faça esperar. O nosso dever é orar. Quando Deus vai responder, é com Ele. Estamos orando, Deus, estamos pedindo, estamos clamando. Deus responde no tempo. Então, para ser agente de transformação, precisamos orar e nunca desanimar. Se você e eu pararmos de orar, ou se nós paremos de orar, não seremos agente de transformação. E quem não se torna agente de transformação, se torna agente de confusão, agente de reclamação, agente de contenda, pessoas insatisfeitas. Não pode fazer isso. Mexeu no vaso da igreja. Trocou as cadeiras. Mas quem está orando começa a ver a vida pelos olhos, princípios e objetivos do reino dos céus. Que Deus abre os olhos e a gente começa a ver as necessidades. Então precisamos ser agente de transformação, orando, nunca desanimar. Mas Jesus também contou outra parábola aqui. Verso 9, ele também disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então como é que eu me torno agente de transformação? Orando sempre, sem desanimar, esperando em Deus, esperando no seu tempo, mas também aprendendo que não somos melhores que os outros. E aqui Jesus ele vai contar a parábola, dizer que 2 homens subiram ao templo para orar, e o fariseu começou orando: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse homem. Então Jesus contou essa parábola para nos falar: olha, não despreze os outros, porque a fé cristã, querido, tem 2 princípios profundos na fé cristã em relação à nossa relação com o outro. Tiago vai falar que não devemos fazer acepção de pessoas. Não podemos. Tiago 2 vai falar: se entrar na igreja alguém rico e entrar alguém mendigo, o mesmo tratamento tem que ser para os dois, sem acepção de pessoa. Mas um outro princípio é o acolhimento. Romanos 15:7:
acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Então a gente acolhe as pessoas. E esse fariseu aqui, ele se colocava como superioridade em relação ao publicano. E por isso que no verso 11 ele diz assim: não sou, o fariseu em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Então ele começa orando com superioridade: não sou como os demais homens. Mas Jesus ele dá um alerta no texto, no verso 11: o fariseu em pé orava consigo mesmo dessa maneira. O fariseu orava para si mesmo, não estava falando com Deus, porque a oração só sai de coração humildes. E por isso que na concepção do fariseu, na concepção dele, ninguém presta, ninguém vale nada, não faz parte da minha igreja, é desprezível. Ele confiava em si mesmo. Jesus vai falar que Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo: eu dou conta, precisa de mim. Ele confiava nas suas obras religiosas. No verso 12: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele confiava naquilo que ele fazia. Eu dou o dízimo, jejum 2 vezes por semana. Você não é dizimista fiel, eu sou melhor que você. Jesus não está condenando ele jejuar e dar dízimo, mas está condenando ele achar que isso são obras meritórias. Que jejuar é sinal de dependência de Deus. Devolver o dízimo de tudo que temos é reconhecer que Deus é dono de tudo. Mas quando ele fala desse jeito, ele se coloca como se Deus precisasse dos dízimos dele. Deus não precisa da minha e da tua arrogância. Se você vai devolver o dízimo com arrogância, deixe para você mesmo, não dê na igreja. Use para o que você quiser. Deus não precisa da nossa arrogância. Mas esse homem não entende. Aquela igreja lá, tá vendo? Meu dízimo está lá, por isso que está crescendo. Deus não precisa da sua arrogância. Mas esse homem que é arrogante, confiava em si mesmo e desprezava os outros. Para esse homem aqui, todo mundo que estava fora do seu ciclo religioso não prestava. Mas para ser agente de transformação, tem que aprender a olhar com o outro com humildade, com amor, com graça, e saber que o outro é importante como você e como eu. Podemos estar orando para o nosso ego, e por isso Jesus ele conta 2 parábolas sobre oração, uma após a outra. Por isso ele vai contar essa parábola aqui. Ele fala da viúva que insiste na oração, que vai ser alguém que vai estar insistindo, orando, buscando, mas daí ele vai para o outro momento: olha, mas cuidado, porque você vai começar a orar, vai começar a crescer na oração, e você vai começar a se achar, falar: Deus, eu estou orando, o fulano não ora. Então por isso ele conta essa oração, para que a gente fugisse do nosso ego. E por isso nós precisamos ser humildes e buscar na justiça de Deus. Verso 13, clamar por misericórdia. Olha o que diz o verso 13: o cobrador de impostos foi justificado, O cobrador de impostos foi justificado, porque ele clamava lá no finalzinho do verso 13: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Para que o publicano orava? Para pedir ajuda para Deus. Para quem o publicano orava? Para o seu ego e para se exibir para Deus. Para ser agente de transformação, precisamos orar com humildade e não ser arrogante. Olhar as pessoas com humildade. Cá entre nós, mas você já se comparou com alguém na igreja? Já fez algumas comparações? Irmão, eu tenho meus pecados, eu sei que daí, essa é a nossa frase. Eu já fiz isso, irmão, tá? Vocês estão me olhando com essa cara de santo, mas eu sou pecador, eu já fiz isso. Eu tenho meus pecados, eu sei que eu tenho uns probleminha ali. Mas o pastor daquela igreja, não sei o que esse cara pensa. Não, Deus, sou igual a ele, somos parecidos. Tem misericórdia de mim e dele, nos ajuda.
Porque para ser agente de transformação, tem que saber que precisamos de misericórdia e precisamos oferecer misericórdia para o outro. Precisamos oferecer graça para o outro. Porque não dá para ser agente de transformação se a gente achar que é melhor que todo mundo. Se você vai oferecer Jesus para as pessoas, mas você coloca, olha, eu sou santo, eu sou bom, mas você, olha a tua vida, olha a tua conduta aí. Como é que eu ofereço Jesus para as pessoas? Olha, de pecador para pecador, de pessoas que estão presas ao pecado para pessoa presa no pecado. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos de Jesus. Nós carecemos de Jesus. Então, para ser agente de transformação, nós precisamos esvaziar-nos do nosso orgulho, das nossas obras de religiosidade, e ser amorosos, ser acessível e acolher as pessoas. E a igreja, queria, tinha que ser um espaço onde qualquer pessoa se sentiria bem à vontade, qualquer pessoa com qualquer roupa, de qualquer jeito, deveria se sentir à vontade na nossa igreja. Porque chegaria aqui e encontraria pessoas humildes. Queria falar, vem aqui. Aqui não tem ninguém santo, não. Está todo mundo sendo transformado. A nossa santidade é uma questão de graça de Deus. A Bíblia nos chama de santa por causa dos méritos de Cristo, mas se tirar o mérito de Jesus, não sobra muita coisa não. Não sobra nada. Então, para a gente ser agente de transformação, nós precisamos orar com humildade e não ser arrogante. E começar a olhar as pessoas com misericórdia. Todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Nós cremos que Jesus morreu por todas as pessoas. E todas as pessoas nós precisamos pregar o Evangelho. Todos, pastor, todos. Nós estamos trabalhando no mês de missões nacionais. Missões nacionais desenvolve uma capelania para presidiários. E a gente não diz que aquelas pessoas inocentes têm que estar lá, fizeram, erraram, estão pagando pelo que fizeram, tem que estar lá. Mas a igreja tem que estar lá para dizer para eles, tem um caminho melhor, vocês erraram, mas tem alguém que pode ajudar vocês. A igreja precisa estar lá. Mas a igreja tem que estar nas ruas, tem que estar em todos os cantos da sociedade, sem preconceito, sem menosprezar. Pastor, mas eu sou muito santo, pastor. Não posso, imagina. Não, você não entendeu o que é santidade. Santidade são pecadores redimidos e transformados, que agora irão na sociedade buscar aqueles que precisam ser redimidos e transformados. Só assim a gente se torna agente de transformação. Você acredita mesmo que Jesus pode salvar alguém? Você acredita que Jesus tem poder para salvar um pecador? Será que nós acreditamos? Se nós acreditamos tanto, por que é que a gente coloca a barreira para pregar para algumas pessoas? Pastor, para isso não adianta pregar não, pastor. Isso não adianta não, pastor. Quem falou que não adianta? Não sei se a gente acredita. Mas Jesus nos chama, fala, olha, eu vou usar vocês para transformar pessoas, para restaurar pessoas, para amar pessoas, para ajudar pessoas. E quem vai transformar a pessoa sou eu, não é vocês. Quem vai restaurar a pessoa sou eu. Mas o que o Senhor quer de nós, Jesus? Que vocês não olhem com preconceito, que vocês não julguem, que vocês não desprezem, que você não queira mudar o outro, mas deixe que a minha graça mude, que a minha graça transforma, que a minha graça restaura, como eu fiz com você, como eu estou fazendo com você. Porque o teu coração, quando chegou até mim, era podre, era impuro, não diferente do coração do outro. Você está melhorzinho, mas ainda precisa ser transformado. E por isso que a nossa oração, para que a gente seja agente de transformação, é: Jesus, tem misericórdia de mim, não retire de mim a sua graça, mantenha-me diante do Senhor,
mantenha-me diante da tua graça. Por isso que a nossa segurança está em continuamente estar submissa a Jesus e a sua graça. E por isso que existem muitas certezas teológicas que estragam alguns crentes. Eu tenho certeza que eu sou salvo, 100%. A gente crê, a gente crê. Mas a minha certeza não é em mim, é em Jesus. A minha certeza não reside no sistema teológico, é em Jesus. A minha certeza não reside numa igreja, é em Jesus. Porque Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele me salvou. E Ele sabe que eu preciso de transformação. E Ele vai continuar me transformando, mas Ele quer me usar para ser agente de transformação. Está disposto a ser um agente de transformação? Então você e eu precisamos orar e nunca desanimar. Está disposto a ser um instrumento de transformação? Comece. Se você ainda não faz, mas se você já faz, Deus te abençoe, Deus seja louvado por isso. Olhar para as pessoas com amor, sem julgar as pessoas, sem menosprezar as pessoas, sem querer mudar as pessoas, mas deixar que Deus mude. Deus muda. Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus, às vezes a gente acha que a gente tem que falar, mas Deus é aquele quem muda as pessoas. Só assim a gente será agente de transformação. Jesus transforma. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para transformar essa cidade, para mudar o destino da nossa cidade. Ele quer que a nossa igreja seja conhecida como uma agência de transformação. Não importa quem é a pessoa, em nossa igreja essa pessoa será socorrida. Não importa o que ela fez, em nossa igreja ela será socorrida. Não importa quem ela é, em nossa igreja ela será socorrida, porque aqui é uma agência de misericórdia e pessoas que estão sendo transformadas para transformar, para amar. Você quer ser esse agente? Você precisa tomar essa decisão essa manhã. Quem sabe na tua experiência de fé, você não foi um instrumento de transformação. Quem sabe se hoje Jesus tivesse que pedir contas, filho, vem aqui, presta conta da sua vida. Quais são as pessoas que você influenciou para o meu reino? Quais são as pessoas que você trouxe para a igreja? Quais são as pessoas que você está cuidando, está amando? Quais são as pessoas que vão chegar no céu? Deus, obrigado pela vida daquele irmão, porque aquele irmão foi um instrumento de transformação na minha vida. Aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa me aconselhou, aquela pessoa acreditou em mim. Ninguém na igreja acreditava, mas o Senhor, ela acreditou em mim, o Senhor usou ela. Obrigado, porque naquela igreja tinha aquele irmão, aquela irmã. Sabe que diriam isso de nós? Ou será que as pessoas falam, Deus, obrigado porque o Senhor foi bom? Mas eu fui numa igreja lá que só tinha juízes, me mediram de cima para baixo, se preocuparam com a minha roupa, se preocuparam com a minha história, se preocuparam com a minha cor, se preocuparam com o meu gênero, se preocuparam com a minha posição social, mas não me olharam como uma pessoa que precisava de transformação. Mas obrigado porque mesmo assim o Senhor me transformou. O Senhor usou outra igreja. Obrigado. Deus quer usar a gente como instrumento de transformação, queridos. Mas Deus tem que transformar o meu coração e o teu coração. Um missionário, uma igreja missionária, só consegue ser missionária se ela souber e não se esquecer de onde saiu. De pregar o evangelho com graça, mas o evangelho que é fruto também das nossas orações. Qual que é o teu desafio essa semana? Desenvolver uma vida de oração. Talvez você não ora há algum tempo. Talvez você não consegue orar há algum tempo. Eu, como pastor, já consegui ficar, mesmo no ministério, 1 ano sem orar. Eu não conseguia orar, eu não orava. Só que esse 1 ano era um dia, pode eu falar, Deus, amanhã eu recomeço. Amanhã eu recomeço. E quando eu vi passar 1 ano, eu não tive uma vida de oração significativa. Eu não clamei a Deus. Eu fiz meu ministério com a minha força. Eu fiz de qualquer jeito. A gente não pode parar de orar, querido. Nem um dia.
porque um dia pode se tornar um ano. Mas talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão 5 anos sem orar, sem ter vida de oração. Pessoas que estão 10 anos sem orar. Porque um dia após outro dia e não oram, você precisa começar. Oração é algo que você começa e não termina. Todos os dias você tem que ter um encontro com Jesus. Estou aqui orando, estou aqui orando. Você precisa começar a orar. Não desanimar, insistir. E você precisa deixar Deus transformar o seu coração em humilde. Você aceita o desafio? Você precisa assumir um compromisso com Jesus. Jesus, eu quero orar. Jesus, me transforma, mas eu quero orar. Quero buscar o Senhor. Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou, só em Cristo toda culpa é passado.